Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos um pouquinho da Tua Palavra. Abre a nossa mente, nosso coração, Senhor, de todos nós que estamos aqui, para aprendermos um pouco mais no livro de Atos, que possamos entender, praticar, responder, tudo da forma correta, coerente, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui Vamos lá, né, hoje para o no nosso dia resumo, 20 né? No capítulo do anterior. 11 de 2024. Mais um O culto livro de Atos aqui, é igual antigamente, muito, né? Eu debaixo gostava da de assistir árvore. novela, que as novelas de antigamente tinha um resumo do capítulo anterior. Era, antigamente era. Roberta Miranda. O quê? Participação com Roberta Miranda. Eu? É, Em nome de Jesus. Nossa, sou feia, mas aquela mulher é muito feia. Não, mas não é feio, não. É assim, né? Olha, ele olhou, já está falando em Vamos lá. Capítulo 11 começou falando sobre o quê? Pedro ficando para a igreja. Se explicando, não é É. isso? A explicação de Pedro. E terminou com... E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia. Começou por aí. Vamos Não, lá. eu estou dizendo assim. Terminou Aí aqui. no decorrer, eles vão enviar... Terminou Bernabé atrás de Saulo. Eles vão enviar Foi ver Barnabé, não é isso? para Tarso e Saulo. Eles vão enviar Barnabé, né? É. Para Antioquia, para Barnabé dar continuidade ao trabalho que Pedro iniciou, não é isso? E Pedro foi a Antioquia fazer o que mesmo? Ele foi a Antioquia fazer o quê? Vocês responderam não no questionário? Circuncisão. Não, ele foi a Antioquia, enviado por Deus para pregar a palavra para Cornélio. Cornélio e sua família, né? Seus amigos, os mais íntimos de Cornélio, né? E chegando lá, Cornélio tinha convidado parente e aderente e os antes de conhecidos Pedro e terminar de amigos. falar, o que foi que aconteceu? Antes de Pedro terminar de pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que foi que aconteceu? Viram clarão. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo, hoje tu tá E, uma o- bênção, né? e o- Graças a Deus, é pra ele estar assim. O Sempre. Espírito Santo desceu sobre todos e começaram a falar em... Então, e foi a Antioquia que aconteceu de quê? De começarem a chamar o povo que aceitava Jesus de quê? cristão. Foi a Antioquia, né? Foi. Começaram a Os chamar. apóstolos. Tudo isso está no capítulo 11. 11. E também no capítulo 11 houve uma profecia de Agabo. Ágabo. Ia ter fome. Isso. E aconteceu, E né? aconteceu. Tanto aconteceu que aquele pessoal de Antioquia fizeram uma No coleta tempo- para socorrer Foi. os irmãos da Aconteceu no tempo de Cláudio César. não, Cláudio César. Cláudio César. E aqueles irmãos de Antioquia Cláudio César era rei nesse tempo, né? era o rei de todo aquele reinado, que fazia parte de várias províncias. Ou seja, naquela era Roma que dominava. Era Roma que dominava todas aquelas províncias. Cesareia, A beia na barriga. Cesareia, Jope, Lida, Antioquia, tudo era território romano. Então, Judéia, tudo era território romano. Então, naquela época, Ágabo profetizou que haveria uma grande fome abatendo sobre toda a terra. E houve essa grande fome. E o que foi que o povo de Antioquia fez? Arrecadou alimentos para socorrer o povo da Judéia. Ou seja, a Judéia estava pior do que Antioquia. E enviaram 2 homens para levar essas ofertas. Qual os 2 homens? Bernabé e Saulo. Barnabé e Saulo para levar as ofertas para o povo socorrer Levar para os anciãos e os anciãos entregavam. o povo da Judéia, né? E hoje nós vamos para o capítulo 12. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1 que diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ou seja,
começou uma nova perseguição do rei Herodes. Agora é Herodes, mas não é aquele de lá de Jesus não, viu? Vocês lembram que lá em Jesus tinha um Herodes? Hoje nesse instante eu já estava fazendo briga aqui em Marra Maria, porque tem um Tiago aqui atrás. Não é o irmão de Jesus não, esse. Hein? Esse também não é o irmão de Jesus não, Esse Tiago que ele matou. que matou isso. E tinha outro aqui atrás, né? Isso. Tinha o Eu Tiago. digo, vem irmão cá, de esse Tiago Jesus. aqui atrás e morreu aqui agora. É. Esse Tiago que morreu aqui agora, É irmão de João. isso não era o irmão de Jesus não, era o irmão de João. Esse Herodes não é aquele que queria matar Jesus lá no começo, que mandou matar as crianças não. Viu? Não é aquele Herodes que matou Jesus não. Mas esse é rei também, né? Esse é rei. É como se fosse um título que eles Só abrindo um parênteses, todo rei que assumia o cargo no reinado no Egito era chamado de Herodes? faraó. Faraó. Todo o político que assume a cadeira principal do país é chamado de quê? Presidente. Presidente. Quem assumia as províncias na época, na região de Jope e outras cidades próximas, era chamado de Herodes. Herodes era um título, como por exemplo, não tem o, Agora tá entendendo. não tinha o Papa João Paulo, É, João Pedro. João Paulo I, João Paulo II, João Paulo III, João Paulo IV. Todo Foi mundo por aí. que vai para Roma e é chamado para ser papa, todo mundo é papa, só muda só. Mas todo mundo é papa, ninguém é mingaba, todo mundo é papa. Né? Então esse era um título. No caso, Herodes começou a perseguir a igreja e matou a espada Tiago, irmão de João. E a partir daí, Esse é o João que batizava, não? Não. o João que batizava Foi morto por Herodes também. foi morto por aquele Herodes de lá, Foi que ele Que ele- descobriu os o, pontinhos. o irmão Adão. Hum? Naquela época existia como hoje. Hoje tem muito João, tem muito José, tem muito Antônio, tem muito Joaquim. Então, João era um nome comum naquela época, em que os pais colocavam nos filhos. Era um nome muito comum. Então, tinha muito João, tinha muito Simão, tinha muito Pedro, tinha muito Tiago. Mas o João, o Batista que batizava, ele morreu antes de Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele, ele foi morto. Então aquele João não é o João que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João. O João que escreveu o Apocalipse morreu na cama, não foi? Ninguém matou ele não, não foi isso? Não, isso, morreu ele de morreu velhice. Foi o único dos discípulos que não Morreu. foi martirizado. Que morreu em Vocês casa. sabem o que é martirizado, né? Isso. Ele foi matado. O João do Apocalipse. O João do Apocalipse, Jesus gostava de colocar apelido nas pessoas. Ele colocou o nome de Tiago e de João. Era Tiago, não era o irmão de João? Tiago e de João, ele colocou o nome de filhos do Trovão. trovão. Ou seja, ele sempre dava um apelido na pessoa, ele colocava um apelido na pessoa de acordo com o temperamento daquela pessoa. Por exemplo, Simão, ele colocou o nome de Pedro, porque ele era assim, muito convicto, muito firme naquilo que ele, muito afoito. O que ele fazia, né? Era. Só que João, a gente imagina que João era uma pessoa assim, dócil, né? Porque é conhecido como o apóstolo do amor, né? Mas não era. O João... O primeiro Apóstolo. que morreu? o João apóstolo. O João apóstolo. Apóstolo. O João apóstolo. O João profeta foi o que morreu. O João que veio antes de Jesus. Entenda, o João que batizou Jesus foi um. O João que foi discípulo de Jesus foi Foi outro. outro. E aqui a gente já falou também de outro João. E vamos falar novamente, que é o Marcos, também Apelido pro Marcos, não é? João Marcos. João Marcos. Então tinha muito isso. Então esse João aqui, o João, como eu estava dizendo, o João, ele não era aquela pessoazinha dócil, não. Ele tanto era meio esquentado que Jesus colocou o nome dele de Trovão. Filho do Trovão. Ou seja,
eles gostavam de uma briga. Eles eram explosivos. Eles eram muito explosivos, eles não levavam desaforo para casa. Então ele não era aquela coisinha dócil, aquela como a gente imagina. Mas vamos lá. E Herodes começa matando Tiago, irmão de João. Aí lá na frente o Senhor vai ter outro Tiago. Mas esse Tiago é o irmão de Jesus. O irmão de Jesus foi vamos dizer assim, o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Foi o primeiro bispo. Tiago ficou responsável pela igreja em Jerusalém, o irmão de Jesus. Esse Tiago aqui morreu. E vendo que isso agradara aos judeus, veja que o mais interessado na morte dos cristãos era quem? O judeu. Os judeus. Eu estava dizendo a Maria, se fosse Deus, tinha acabado tudinho, não deixava um vivo. Mas o judeu era o povo escolhido. Como é escolhido que até hoje eles não gostam de Deus? Não, eles amam Deus. Eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitam. Eles não aceitaram Então, Jesus. e Jesus é o mesmo Deus. Mas eles não entendem isso. Hã? Eles não Bom, entendem irmão isso. Adão, olha só. Jesus ele veio e os judeus não entenderam que aquele Jesus, Era filho filho de de Deus. José, Era filho de eles Deus. não aceitaram, não entenderam que era Jesus, o Filho de Deus. Eles até hoje estão esperando o Messias. Eles não acreditaram que Jesus é o Messias esperado. Que Deus tinha dado a profecia que viria o Messias libertá-los. Até hoje eles esperam que o Messias venha libertá-los. Por quê? Porque eles entenderam a profecia errada, de maneira É errada. por isso que eles quis matar Jesus para vir outro E, Messias, né? não, eles Não, queriam matar, eles queriam matar Jesus. Eles mataram Jesus porque eles tiveram como Jesus fosse uma pessoa, um pecador, o maior pecador do mundo. Por quê? Porque ele dizia que era filho de Deus, Falso profeta. um falso profeta. Eles condenaram Jesus, armaram para Jesus porque eles não aceitavam, porque Jesus dizia, eu sou. E o eu sou só existe um, que é Deus. E eles não admitiam que Jesus dissesse, eu sou. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Então, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, até hoje, eles estão esperando. Por isso que eles perseguiam os cristãos daquela época. Por quê? Porque eles não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias que eles tantos esperam. E até hoje eles esperam o Messias. Meu Jesus. Pois é, Vera. Já estão esperando. Ainda estão esperando. Nesse tempo já morreram quase todos. Mas eles ainda estão esperando. Então, os judeus, irmão Adão, nós fomos ensinados, eu lembro que na época que eu era criança, eu ouvia o ódio das pessoas pelos judeus. Mas nós somos cristãos, temos que amar os judeus. Jesus nos fala para nós orarmos por eles, porque eles estão ainda com os olhos espirituais fechados, como nós quando estávamos no mundo. O que é que a maioria das pessoas que não conhecem a Cristo fazem? Zombam, não é isso? Ridicularizam os cristãos, ficam mangando, não aceitam. Os judeus não, os judeus eles amam a Deus, eles seguem os mandamentos de Deus, mas o Velho Testamento, o Novo Testamento para eles não existe. O filho para ele não existe, né? Não, eles só aceitam o Moisés e os profetas, para eles só. Então eles ainda estão esperando Jesus, eles estão esperando o Messias. Então nós temos que orar por aquele povo, porque aquele povo é um povo que Deus separou para ser exclusivamente seu. Então, pode observar, todas as nações, por mais desobediente que aquele povo seja, por mais teimoso que aquele povo seja, mas quando eles pedem socorro a Deus, Deus vem em seu socorro. Por mais potente, por mais poderosa que a nação seja, se for lutar contra Israel, perde. Por quê? Porque é Deus quem está protegendo, é Deus que está aqui na terra. Aqui na terra, o povo que Deus tem como seu, que protege, é a igreja e Israel. Nós tomamos o lugar de Israel até eles reconhecerem que Jesus Cristo, aquele que veio, é o Messias. Vai chegar esse dia está muito perto
de o povo de Israel, os judeus, aceitarem. Tem uma parte que eu não lembro qual é o livro, que diz: que feridas são essas em tuas mãos? Não sei se é Cantares, eu não lembro qual é o livro, mas eu lembro do que está escrito. Eu tenho certeza que está na Bíblia. Ele diz: que ferida, ou é um dos profetas menores, que feridas são essas em tuas mãos? Aí ele diz: essas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, aquela parte ali estava se referindo a Israel reconhecendo Jesus como o Messias. A ferida nas mãos, eles vão ver a ferida nas mãos, a cicatriz. Então assim, entendeu que nós não devemos nutrir raiva, nem ódio, nem nada por Israel. Pelo contrário, nós devemos ser gratos a Deus, porque se eles tivessem aceitado Jesus como Messias, nós estávamos, como diz um pouco lá, pecado. Por quê? Porque eles não tinham matado Jesus e nós não tínhamos o pecado tirado, reparado. Ou seja, nós continuávamos com a mancha que Adão Pegou. fez. Mas vou Adão lá. Mas não é você não, Adão. A mancha que Adão deformou o molde perfeito que Deus tinha feito, que foi ele. A mancha que ele trouxe para toda a humanidade, esse pecado, só é limpo com o sangue do Cordeiro. E se Israel tivesse aceitado Jesus como rei, como o Messias, eles não iriam crucificá-lo. Porque eles esperam esse rei. Só que como Jesus veio de uma maneira que eles não esperavam, que eles não entenderam, aí eles rejeitaram. Porque eles esperavam que Jesus viesse libertar ele do poder político. E Jesus não veio libertar nem ele, nem ninguém do poder político. Ele veio libertar o homem do pecado. Por isso que nós vivemos ainda nesse mundo aqui, até se completar, até toda a humanidade ouvir a palavra do Senhor. Ele veio libertar o homem do pecado. Ele não veio libertar o homem da opressão política. Essa opressão política sempre existiu e sempre vai existir. E nós só vamos estarmos livres dela quando ele voltar. Agora, quando ele voltar, aí sim. Aí ele vem como rei absoluto. Ele vai reinar. Aí toda a opressão vai sumir. Política, demoníaca, emocional, nós não vamos ter sofrimento nenhum. Mas enquanto isso, nós vamos ter que passar por isso. E aquele que suportar, chegar até o final, esse sim, vai reinar junto com Jesus. Mas vamos continuar? Versículo 3. Meia hora está se passando. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Vocês sabem o que quer dizer isso? Aqui está o dia dos pães sem fermento. Isso. Ázimos, quando vocês ouvirem essa palavra, quer pão. dizer pão sem fermento. Pão sem fermento. Que é o dia dos ázimos, ou pão sem fermento, porque era o tempo da preparação para a Páscoa. Ou seja, eles estavam no período da Páscoa. Então, ele mandou prender Pedro. E os judeus ficaram muito felizes, porque ele estava fazendo justamente aquilo que eles queriam, porque eles queriam exterminar com os cristãos. Eles não admitiam que os judeus se convertessem ao cristianismo. Então eles queriam exterminar mesmo os cristãos. Vocês lembram que lá no início, quando a gente começou a ler Atos, se levantou eu esqueci agora o nome, aquele que Gamaliel, e deu um conselho àquele sacerdote. Lembra que lá no início, nos primeiros capítulos que a gente começou a ler, que Gamaliel disse, olha, que eles estavam querendo matar, prenderam Pedro e João lá no início, que eles estavam querendo matar, e ele disse, se essa obra for de homem, ela vai se acabar. Mas se for de Deus, vocês não vão poder lutar contra Deus. Ela vai prevalecer. Tá lembrado, irmão Adão? Que Gamaliel deu
E aqui já fazia muitos anos depois de Gamaliel. Não fazia tantos assim, mas não fazia alguns anos depois de Gamaliel. Então, assim, a obra continuava, mas os judeus continuavam perseguindo os cristãos. E Pedro foi preso. Só que como estava no período da Páscoa, Herodes prendeu Pedro e disse, não, vamos deixar ele para ser matado, eu vou deixar ele para matar depois da Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vocês sabem o que significa 4 quarternos? 4 soldados, né? 4 pessoas. São assim, 4, exatamente, são 4, mas seriam 4 grupos de 4 pessoas. É? 4, Eram 12 soldados, irmão. eram isso. 4, Quaternos quer dizer 4 mesmo. Então é 16 soldados. Não, quaternos quer dizer 4. É. 4 pessoas. O senhor acertou, são 4 pessoas, Para quaternos. 16, exatamente. Eu me equivoquei. Agora, no caso, Herodes, ele mandou 4 de 4. Ou seja, 16 pessoas. 16 pessoas, Soldados. 16 soldados. Para segurar um homem. Querendo apresentá-lo depois da Páscoa, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vocês perceberam que vocês sempre vão ver, a gente sempre vai ver a igreja orando? Sempre está Orando e fazendo jejuando, referência. orando direto. Oração e E jejum. jejum. É o que eu sempre falo. A arma da igreja é o quê? Vamos lá. Orar e jejuar. Agora, Não, e tem outra. Perseverar. As armas da igreja é o quê? Oração, Oração, jejum. jejum, Palavra. palavra, ainda tem outra. A Bíblia é a palavra, que eu incluo. E louvor. Oração, jejum, palavra e louvor. O crente cristão armado com essas armas, ele é invencível, velho. não. Pelo Não tem quem vença um cristão de joelho. De Tem- joelho no sentido figurado, porque nem todo mundo pode ficar de joelho. Pois Mas, tem uma arma dessa aí que eu nunca fiz quase nenhuma vez. mas quando É você jejum. Quando você está fome, em oração, isso você pode estar de joelho, você pode estar sentado, você pode estar deitado, você pode estar em pé. Quando você está orando, é a arma mais poderosa que existe no reino espiritual. Porque Deus só faz alguma coisa aqui nesse mundo, não é porque Ele não pode não, viu? Foi porque Ele escolheu dessa forma, através das orações dos santos. Então, para Deus trazer o sobrenatural para este mundo aqui, natural, Ele só faz através da oração. Isso é porque Ele resolveu que seria dessa forma. Ele tem o poder de fazer se eu não orar? Tem. Mas Ele disse que não ia fazer. Ele só vai fazer se eu orar. Então, assim, para que o mundo espiritual aconteça na nossa vida, nós temos que estar em oração. Nós temos que orar. Não tem outra maneira de Deus operar na nossa vida que não seja através da oração. A oração é a ponte que nos liga a Deus. A oração é o celular direto para Deus. Ou seja, é a ligação direta com Deus. Então, eu só tenho alguma coisa de Deus, eu só consigo alguma coisa de Deus através da oração. É por isso que é tão importante orarmos. E não só orar. Se eu passar o dia todinho aqui orando e não fizer nada, não agir, também não adianta. Porque eu tenho que... Se Moisés ficasse com aquele cajado lá, só batendo nas águas, e não desse o primeiro passo, que era colocar o pé, Não, a água não. abrir. Então eu tenho que primeiro, eu oro, mas eu tenho que agir. Primeiro eu tenho que orar para saber a vontade de Deus, e depois eu tenho que agir de acordo com a vontade de Deus. Então, a igreja estava orando. E imagine uma igreja orando que não é capaz de fazer. Vocês lembram? Ah, não, isso vai ser mais na frente. Mais na frente aqui a gente vai ver o que é que Deus vai fazer através da igreja orando. Quer dizer, mais, né?
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Pedro estava dessa forma aqui, ó. Olha só. Um soldado estava aí e um soldado aqui. Pedro estava aqui, amarrado nos 2 soldados. As mãos e os pés. Ele não tinha como fugir. Os 2 soldados estavam algemados em Pedro. Então, Pedro, o que foi que ele fez? Eu estou algemado aqui, né? E os pés também. Estou aqui. Pé e mão algemado. O que foi que ele fez? Vou aproveitar para dormir. Eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu confio em Deus. Eu estou fazendo a obra dele. Então eu vou aproveitar para dormir. Enquanto eu estou aqui nessa prisão, eu não tenho o que fazer mesmo, eu vou aproveitar para tirar uma soneca e descansar, né? Pisa em cima da caixinha lá. Mas ouvi, para tirar uma soneca, descansar, recarregar as energias para sair para a batalha. E agora o mais espantoso, né? Pedro estava dormindo e os soldados também dormiram. Por quê? Eles estavam ali amarrados com Pedro. Tudo em pé, dormindo. Não, sentado, né, Vera? Não tinham o que fazer. O que foi que eles fizeram? Vou dormir também. Mas Vera tinha um monte de homens lá na porta, vigiando a porta. E Pedro amarrado. Não era impossível dele fugir, não era? Então os soldados foram dormir também. Eles não iam ficar acordados, foram dormir. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Só que ninguém viu essa luz. Os soldados estavam dormindo, os soldados estavam lá fora vigiando a porta. Pedro estava dormindo e tocando uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, né? Ele foi e tocou No lado dele. Pedro, né? Despertou dizendo, o anjo chega, né? Uma luz resplandece, mas ninguém vê. E ele acorda Pedro. Pedro, acorda Pedro. Aí Pedro acorda o quê? Todo atordoado, né? Aí ele diz, levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as cadeias, aquelas algemas que estavam prendendo Pedro, Soltou, caiu. E os soldados dormindo. Imagina. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, ou seja, coloca a tua capa, o teu cinto, que ele naquela época eles usavam um cinto, coloca as tuas sandálias, pega a tua capa, lança as costas, a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real. Ou seja, Pedro achava que estava tendo uma visão, um sonho. Eu estou sonhando aqui. E olha, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achava que estava vendo uma visão. E quando passaram a primeira, olha só, primeira guarda e a segunda guarda, imagine, tinha uma primeira, 4 homens, né, guardando ali a primeira porta, a segunda porta, quando chegaram na porta que dava para a rua, de ferro, e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Vocês já foram no shopping? Quem aqui já foi no shopping? Eu nunca fui. Quando a gente vai chegando, ela vai se abrir na frente. Pronto. Hoje nós sabemos porque aquelas portas se abrem assim, né? É um dispositivo eletrônico. É a mesma coisa do carro. Vocês veem que quando eu vou dando ré, que ele está chegando perto de alguma coisa, ele apita. Pronto. Isso se chama modernidade. Isso se chama... como é, pastor? Tecnologia. Isso, tecnologia. Mas naquela época não tinha tecnologia. Não existia. Você já pensou uma porta de ferro? Mas naquele dia ele não quis apitar lá perto da seca não, teve que pular.
Naquela época, vocês já imaginaram uma porta de ferro, e naquela época, as portas de ferro, não eram essas portas de ferro que a gente vê aqui, não. Era portão grande, né? Não, era Pesada. porta pesada, era porta de tipo assim, 30 centímetros de espessura. Espessura, só o ferro maciço. Só ferro maciço, que era vários homens para abrir e para fechar. E elas se abriam sozinha. Não fez zoada nenhuma. Nenhuma. Ou seja, Pedro e o anjo passou pela primeira guarda, a segunda guarda, E a terceira. e passou pela porta e ninguém viu. E quando passaram a qual se ali abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Veja, Pedro só veio perceber que não era uma visão Eu tava lá de fora, quando estava no lado de fora, e quando o anjo separou dele. sumiu. Quando o anjo sumiu, Pedro olhou assim. Tô aonde? Caramba, é real? Não é uma visão, não. Eu tô livre. Eita, já pensou? Vou pra casa dormir. O Pedro deveria ter dito, se fosse os crentes de hoje, dizia o quê? Vou pra casa tirar sono, oxi. Na soneca, assim. Vou esticar. Tô o dia todo empresa ali. Vou esticar meu esqueleto, né? Mas Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, ou seja, e pensando, meditando ainda nisto, Pedro foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, eles continuavam orando, eles não cessavam de orar. Falar em orar, irmãos, eu sei que eu gosto de falar muito, mas eu gosto de falar muito da palavra de Deus. Vocês nunca vão ver eu numa rodinha assim falando da vida de ninguém. Eu sempre falo da palavra de Deus. Vocês sabiam que existe um grupo no mundo, existe um grupo de cristãos que eles estão orando, se não me falhar a memória, já fazem 24 anos que eles oram Diretamente. sem parar. Sem parar. No Brasil existe, no Rio Grande do Sul, eu não lembro qual é a cidade, mas eles começaram, se não me falha a memória, fazem 4 anos que eles começaram um grupo no Brasil. Eu não tenho certeza quantos anos fazem, mas se não me falha a memória, fazem 4 anos que eles estão orando sem parar, 24 horas por dia. Meu Jesus, ele não come, não. Não, mas quando um come, outro fica. Isso. E nos Estados Unidos tem uma cidade lá que eu acho que já faz mais de 24 anos. Na Pensilvânia, É na Pensilvânia, né? faz 30 anos que eles cantam 24 horas por dia. Então assim, ou seja, tem escala. Uma turma sai, a outra vem. Uma turma sai, a outra Não, mas o vem. instrumento não para. Sai o baixista, o outro já pega Não, eu do tô braço do falando outro. um grupo de oração. Eu tô falando assim, eles estão orando 24 horas por dia, ou seja, tem pessoas que se comprometeram a orar tantas horas por dia, todos os dias da semana. Então, tem alguns grupos que fazem assim, esse eles vão orar lá, tem uma casa que eles têm, que as pessoas são jovens, que começaram esse grupo, e vão orar lá naquela casa. Ou seja, eu não sei como é que funciona, se é 6 horas, se é 8 horas, que cada um ora, mas tem uma turma de jovens que ora um período, enquanto os outros descansam, ou vão fazer os seus afazeres, ou vão para o seu trabalho, para a sua faculdade, enquanto eles estão lá, que eles estão orando. Quando eles voltam para orar, que eles vão fazer, e eles vão revezando. E nos Estados Unidos já fazem, eu acho que já faz mais ou menos isso, uns 30 anos, que esse grupo também está orando sem parar. Orando sem parar. Por quê? Meu Deus do céu. A oração, Vera, é o que nos mantém de pé. Então, Eu oro 3 vezes no dia, mas eu faço as minhas coisas e olho pro relógio. olha só,
E batendo, Pedro foi para a casa de Maria. Chegou lá, claro, né? Pedro bateu na porta. A porta estava fechada. Por que eles estavam com a porta fechada? Porque eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam também com medo. Então eles viviam escondidos. Eles viviam com as portas fechadas em oração. Chegou lá, Pedro bateu. Aí levanta-se uma menina chamada Rode. Pedro bate na porta do pátio, versículo 13, uma menina chamada Rode sai a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ele bateu. Por favor, abra a porta. A menina reconheceu que era o de casa, né? Assim que a gente diz. Epa, é a voz de Pedro. Ela, em vez de abrir a porta, ela de tanta alegria, ela fez o quê? Voltou. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aí ela correu de alegria. Irmãos, é Pedro que estava batendo na porta. Queria abrir a porta. Aí os irmãos disseram-lhes, estás fora de ti. Chamaram ela de doida. Mas ela afirmava que assim era. Não, irmão, eu não estou fora de si, eu não estou louca não, eu não estou sonhando. Pedro está lá fora. A menina continuava dizendo, né? E de tanto insistir, né? E diziam, é o seu anjo. Eles começaram a dizer, não é Pedro não. Já mataram Pedro e Pedro está aqui como se fosse o anjo. Mas Pedro perseverava batendo. Pedro continuava batendo. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Ou seja, eles estavam orando para que Pedro fosse solto e quando viram o milagre não acreditaram. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história de que no sertão uma igreja se juntou, fazia muitos anos que não chovia. Não teve um tempo aí que passou, que falam da seca de 70, né? Que passou muito, foi uma seca a mais, eu acho que é uma das mais terríveis, né? Muita gente, Que já teve. 8 anos. Pai vendeu 5 vacas boas. 8 anos de seca. Para Maranhão. O cara veio de Maranhão comprar em Santana a vaca. Então, assim, naquela época, os crentes Pra se nós não juntaram comer. para orar a Deus para chover. chover. E uma criança, os pais iam saindo para ir para a igreja para ir orar, e uma criança pegou um guarda-chuva e ia saindo. A mãe disse, menina, como é que tu vai levar esse guarda-chuva, menina? Não está chovendo. Aí a menina olhou para a mãe e disse, mãe, a gente não vai orar para chover. Então, se eu vou orar para chover, eu tenho que levar o guarda-chuva. Por quê? Porque eu creio que vai chover. Ela está acreditando, Né? né? Então, assim, nós temos que orar dessa forma. Ou seja, se eu oro para que aconteça, eu tenho que agir como se aquilo já estivesse acontecendo. Né? Eu não sei se eu gosto de assistir filme, mas ultimamente, quer dizer, de alguns anos, quando eu me converti para cá, eu só assisto filme evangélico. Ou algumas vezes aqueles filmes que é baseados em histórias reais. Mas eu assisto muito filme evangélico. E tem um filme chamado Deus Não Está Morto, e que tem uma cena em que o pastor quer ir viajar, fazer uma viagem a passeio, ele quer ir para outra cidade, que ele quer ir para uma montanha-russa. São 2 pastores. E o pastor liga o carro e o carro não pega. Aí o pastor pede um carro, aí trazem um carro, outro carro. E quando ele liga, o carro não pega. Aí eles voltam, aí o carro vai. No outro dia eles vão, o pastor pede o carro de novo. Quando ele chega, o carro liga, o carro não pega. Aí aí eles voltam. Aí eles oram, no outro dia ele diz, não, nós não vamos pedir mais carro, nós vamos no seu carro. Aí o pastor ora, aí ele vai abrir a porta do carro para ligar o carro. Não, vamos botar a mala. Aí ele fala, fulano, tem que ter fé. Se eu orei para que o carro vai pegar, eu tenho que já colocar as malas dentro do carro. Então assim, a mesma coisa daquela criança, né? Se eu vou orar por chuva, eu tenho que levar um guarda-chuva para mim
proteger da chuva. Então, o pessoal aqui eles estavam orando, mas eles não acreditaram quando viram, ficaram tudo espantados. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem. Ou seja, Pedro, né, ficou aquele... É Pedro mesmo! E todo mundo falando, Pedro, calma, gente, calma, deixa eu explicar. E acenando-lhe com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Veja que Tiago tinha sido morto. Mas esse Tiago aqui... Então, por isso que eu perguntei a era Maria, o cara não morreu aqui esse atrás. Tiago aqui que morreu foi o irmão de João, o apóstolo. O discípulo de Jesus. Esse senhor Tiago é o Marcos. Não, esse Tiago, não. Como é? Aliás, Esse parente Tiago de João aqui- Marcos. Esse Tiago aqui é o... Não, esse Tiago aqui é o irmão de João, o apóstolo, o que morreu. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Por quê? Pedro manda anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Porque Tiago era o cabeça da igreja. Quer dizer, da igreja não. Era o líder da igreja, o cabeça da igreja. Pastor. Cristo, era o pastor da igreja em Jerusalém. Então, Pedro manda anunciar a Tiago, que era o pastor, e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Ou seja, Pedro saiu dali e já foi para outro lugar. Ele não disse, oxe, eu vou me esconder, vou nada, enfrentar a morte de novo. Mas ele foi para outro lugar pregar a palavra de Deus. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Já pensou aqueles dois soldados acordando, Tá. olhando um para o outro? Oxe, Cadê o homem? cadê o homem? Pedro? O que foi que aconteceu? E as algemas lá no chão, o que foi que aconteceu? E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Como é que está na sua, irmão Adão? Como é que está na sua? Sua Bíblia. Esse versículo, como é que está? O quê? O 18 tá 18, como é que tá aí, 19. né? Ah, meu Deus, o senhor não está aqui não, é? Ele tá no outro O senhor planeta. está aonde? Ainda eu estava acompanhando. Pronto, aqui E diz quando assim, Herodes o procurou e não Em não cima. achou, feito inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Tá assim na sua Bíblia? mandou, é isso mesmo. Justiçar. A partindo da Judéia para Cesárea. Vocês sabem o que significa isso? Justiçar? Sim, Matar? exatamente. Olha Mandou como ele tá matar o inteligente, policial. tá vendo? Mandou matar os guardas. tá vendo? Mandou. Mandou matar os guardas. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Olha só. Herodes mandou matar os guardas e ele estava em Judéia, na Judéia. Ele foi para Cesárea. Cesareia e ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram também cidades, como a Judéia, como a Cesareia, como Jope, como Lida. E ele estava irado com aquele povo. Mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Brasto, Braço é um, né? é o nome, Brasto. Já pensou a pessoa botar o nome do filho de Brasto? Que era o camarista do rei. Vocês sabem o que quer dizer camarista? Quem forra as camas. Isso. Quem Arrumava os quartos. o que a gente chama de camareiro hoje, nos hotéis, né? Pediam paz. Ou seja, os de Tiro e de Sidom, eles fizeram amizade com Brasto e pediram audiência com Herodes para pedir paz. Por quê? Porque eles dependiam daquelas terras para viver. Porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Ou seja, o país do rei era Cesareia. O pessoal de Tiro e de Sidom, ele se abastecia de Cesareia. Então eles não queriam briga com Herodes. E, através de Brasto, ele teve uma audiência com Herodes. Mas vamos ver como é interessante o desfecho dessa audiência. E no dia designado, Herodes concordou.
Vamos dizer que disseram assim, Herodes disse, segunda-feira vocês venham aqui. Aí aquele povo foram lá ter a audiência com Herodes. E Herodes colocou suas vestes reais e sentou no seu trono. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. Ou seja, Herodes discursou para aquele povo. E o povo exclamava. O povo querendo o benefício de Herodes. O que é que o povo faz quando quer o benefício de alguém? Puxa saco. Né, Vera? É, Não fica... balançando. Só não vou dizer porque é pecado. Então, Ai, é. o povo daquele tempo não era diferente do povo dessa De hoje, época. é. Então, para bajular Herodes, ficaram gritando. E o povo exclamava com voz, voz de Deus e não de homem. Quando o povo, eita, voz de Deus, eita que ele canta muito lindo. Olha, parece, é Deus cantando. Pois é, Vera, o povo aplaudiu Herodes e dizendo voz de Deus, não é voz de homem. E o pior, Vera, que nós fazemos isso e não percebemos. Entendeu? Quando é que nós fazemos isso e não percebemos, irmão Adão? Quando é que nós estamos aplaudindo o homem, dizendo que ele é Deus e nem percebemos que estamos fazendo isso? Não, nós aplaudimos na igreja. Quando nós aplaudimos. Não, mas ali nós estamos aplaudindo ao Senhor. Então, Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, como por exemplo, não, eu só vou para a igreja se for com o pastor Júnior. Se tirarem o pastor Júnior e botarem outro pastor, eu não vou para a igreja. não, aí não estou fazendo nada. Aqui todo pastor é igual. É sim. E a Então, palavra é o sempre que é que nós estamos fazendo? Adorando o pastor. Por quê? Entendeu? Muitas pessoas, muita gente fazem isso sem nem perceber que estão fazendo isso. Quando você vê um cantor lá, ai meu Deus, que coisa linda! Olha Eu aí, vou contar a história. nunca mais faça Eu tenho um isso. irmão chamado Paulo, né? Aí foi com a namorada, Zé de Camargo e Luciano, quando eles eram novinhos no correio. Mas Aí imagina os dois ela ele com a namorada nas costas. nas costas, no trio elétrico, aí ela aí, meteu ela no chão e disse, vá pra sua cara, cachorra, que eu vou pra mim. Deixou ela lá mesmo. E foi embora. É porque Mas- O Paulo irmãos, nós não fazemos, nós fazemos isso hoje. Vamos dizer que tenha aqui, vamos dizer que tenha 30 pessoas nesse assentamento. Aí vamos dizer que 20 pessoas aqui nesse assentamento são crentes, né? Como tinha antes, né? A base de umas 20 pessoas estavam indo para a igreja. Aí ia para o culto. Mas se dissesse assim, hoje está vindo a Rose de Paula. Aí o pessoal vinha para o culto, a igreja ficava cheia, não era naquela época? É, claro. Vinha para o culto porque queriam cultuar a Deus? Não, vinha pelo cada rosto. Entenderam? Como nós fazemos, hoje nós não somos diferentes. Então, se a gente pegasse aí, vamos dizer um cantor assim, um mais fraquinho, evangélico, eu estou falando um cantor evangélico. Um mais fraquinho que o conhecido, diz aí, pastor. Marcos Antônio. Não vamos falar naquele beberrão não, né? Vamos falar em outro. Maria Massal. Pronto, Maria Massal. Se a gente chamasse Maria Massal para aqui. Gente, esse assentamento seria pequeno para a quantidade de pessoas que viriam de vários lugares do estado para vir para o show, para ver a Maria. Não era para vir para o culto, era para ver a Maria Massal cantando. Então, observe que não era só o povo daquela época que fazia isso. Nós hoje fazemos isso. Né? Mas isso quer dizer que eu não devo ir, porque... Não, se vem um pastor de fora e eu sinto o desejo de ir, eu vou. Mas eu vou com a inclinação de prestar um culto ao meu Deus. Eu não vou só porque o pastor veio. A minha intenção, a intenção do meu coração tem que ser voltada para Deus, para louvar a Deus e não o pastor. Olha, a menina mesmo perguntaram, Vera, tu vai voltar para a palavra de Deus? Eu disse, eu vou. Olha, eu não vou adorar o pastor, nem a missionária, nem ninguém. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Exatamente desse jeito, Vera. Aí por isso que eu estou até hoje. Olha só, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias
glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Ou seja, Herodes tinha culpa do povo estar dizendo que ele era Deus? Não. Mas ele foi comido de bicho por quê? Quem foi comido de bicho? Herodes. Foi ele que foi comido de bicho? Foi. No versículo mais adiante. Por que o anjo feriu ele? Porque a glória não foi transferida para Deus. Porque, Ele recebeu e ficou para ele. porque quando eu chego para o pastor e digo assim, mas pastor, tu é o cara, viu? Pastor, tu prega, viu? Pastor, tu é um homem de Deus. O que é que o pastor deve fazer? Toda honra e toda glória para Jesus. É. Não, irmão. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Tudo é ele que faz. Eu sou apenas um instrumento. Qual foi a parte que Pedro chegou na casa dele? E eu vou O cara sair. que quando ele chegou na casa dele, eu esqueci do nome do cara. Cornélio, Cornélio. Ele se ajoelhou, né? se Se prostrou, levante que eu sou ele pegou, sou homem igual a você. É. Exatamente. Era isso que Herodes devia ter Eita. feito. Epa, calma aí, gente. Não faça isso, porque Deus só existe um. Eu não sou Deus, eu sou Vai pra homem. casa? Eu sou homem. A Vera vai para casa. Não, ela foi no banheiro. Eu sou homem igual a vocês. Mas o que foi que ele disse? O que foi que ele fez? Ele gostou. Ele amou. Ele gostou, ou seja, ele tomou o lugar de Deus. E o que foi que aconteceu? Ele não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Imediatamente o anjo o feriu e ele foi comido de bicho. O corpo, geralmente, ele passa... uma pessoa morre hoje, né? Amanhã ele já está começando a ficar com mau cheiro. Aí quando for com 3 dias, os bichos já estão começando... Que foi? Ei, rapaz. Os bichos já estão começando A Vera. a comê-lo. Não é isso? Mas esse daqui não. Riqueza. Esse daqui não. Esse daqui foi imediatamente. Na hora que Tem o anjo cachorro o lá em casa, feriu, mas eu tenho medo. na hora que o anjo o feriu, imediatamente os bichos já começou a devorá-lo. É, E ele foi comido pelos bichos. porque ele aceitou. E, Foi o erro dele. e a palavra de Deus crescia Olha, e vai se pra lá. multiplicava. Tem em casa, mas eu não E gosto. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço que eles estavam pregando. Eles estavam pregando, vocês lembram aonde que eles estavam pregando? Eles estavam pregando, eles passaram por várias cidades, não foi? Antioquia. Antioquia. Eles foram para Antioquia. Antioquia. Não, e o Adão tá ficando esperto. Você que é de mais tempo, você não tá sabendo de nada. Mas o Então, Adão... mas eles estavam Olha, pregando em tá Antioquia, eles equilibrado. foram para Jerusalém e de Jerusalém eles voltaram, eles pegaram Marcos e voltaram para, que a gente vai ver no capítulo 13, eles voltam de novo para Antioquia. Então, hoje nós vimos o que acontece com aqueles que não dão Glória a Deus. glórias a Deus. Luiz. E nós aprendemos também que nós devemos, hein, irmão Luiz, nós aprendemos também que nós devemos fazer o quê sem parar? Orar, Jejuar, jejuar, louvar. A igreja de Jesus Cristo deve estar em constante oração. Não Rapaz, podemos hein? deixar de orar de maneira nenhuma. Agora, jejuar, eu não a garanto. Ô, velho, eu também sou péssimo pra isso. Porque quando, olha, já amanheço, boto o pé no chão. Aí quando vou orar, aí vou na garrafa, tomo um pouquinho de café. Aí vou caçar uma coisinha para eu comer, que o Tiago tá roncando. Aí como 2, como 3, como 4, pedacinho de pão. Mas eu vou dizer para você, Vera, olha. Para você só não, para todos que estão aqui. Nós
Deus nos deu a capacidade. Deus não nos fez para vivermos comendo. Nós temos que comer para viver e não viver para comer. Então, Deus nos criou com capacidade para armazenarmos energia no nosso corpo para que possamos passar um grande período sem comer. Então, assim, se você não tem um problema de saúde grave que você não possa ficar sem comer, Ai, eu não Me devo dá não. uma dor logo assim na boca do estômago. Quando assim, amanhece o dia até umas 8h30, 9 horas ainda estou mais ou menos. Agora quando passa dessa hora, minha irmã me dá uma dor, uma falência, uma coisa ruim, como que eu vou morrer naquele instante. mas não morre não, irmão. E como é que eu vou aguentar pra ficar até meio-dia? Eu tô aqui, eu comi hoje. Comi. Só tomei água. Por quê? Porque você já está com o estômago resistindo. Já fez. E nós não. Já tá Nós acostumada, vencemos mas assim nós de manhã, começamos agora. Mas era, para eu acostumar, para eu ter. Precisa para acostumar. É. Nós também A gente precisa tem que. acostumar. Eu não comecei. Quando eu comecei, eu fiz a besteira de começar, né? Eu fiz, quando eu aceitei Jesus logo, eu fiz logo 3 dias de jejum, direto. Olha, Só que o meu jejum foi como? Como eu sentia muita fome, olha. Comia o jejum demais. sem sabedoria. Como eu sentia muita fome, aí eu passava mais tipo dormindo do que acordada. Por quê? Pra não. Doer. Pra o tempo passar logo, o dia passar logo, a noite passar logo, pra aqueles dias passarem logo. E foi uma agonia terrível. Mas a gente tem que começar a jejuar aos poucos. Vocês que não estão acostumados, a irmã Maria disse que não aguenta depois de 8 horas. Então força mais um pouquinho, irmã Maria. Eu só vou comer hoje, Senhor. Eu vou orar. Não, mas tem dia assim mesmo que eu ainda forço, mas fica aquela dor. Aí quando eu vou É bem, se a comer, senhora tiver gastrite, não é bom fazer não. aí que Se quando tiver eu diabetes, não é bom fazer Aí não. quando eu vou comer, quando a comida bate no estômago, Mas se tiver aí bochecha, dá é bom. aquela dor, aí eu tenho que colocar assim a mão e ficar. Tu tem aí vai gastrite, né, Maria? Passando. Eu não sei o que é que eu tenho, sei que tem esse problema. Mas Pois quem é, tem- gastrite. Mas quem tem esse tipo de problema, por exemplo, irmã Maria, a senhora quer jejuar, a senhora faz o seguinte, a senhora toma chá. Chá sem açúcar. Entendeu? Já Não, de acideira, de chá. capim A senhora santo. faz um chá de manhã e toma. Por quê? O chá não quebra o jejum sem açúcar. Se tiver açúcar, quebra. O chá não quebra o jejum e vai ajudar o seu intestino vai enganar o seu intestino. Porque ele vai achar que tem alguma coisa ali dentro. Essa arte aí só dá pra dona Rina, cada um não gosta de comer não. Então, Era mesmo, era bom pra Eu ela. não posso não, porque eu tenho diabetes. Agora, antes do senhor descobrir que tinha a glicose alta, o senhor não tem diabetes, o senhor não tem glicose alta. Ah, que coisa assim. O senhor dizia que não podia também. Mas há tempo já tinha. Mas, Nós vamos se corando, que se o irmão Adão continuar desenvolvendo assim, a gente divide. Uma hora a gente fica lá em 7 casas, o irmão Adão aqui Fazendo aqui. e vice-versa. irmãos, olhem, se vocês não podem Olha, jejuar, eu podia. eu irmão podia- Adão, o senhor pode jejuar e o senhor deve jejuar, aos poucos. Hoje eu vou jejuar só até meu dia. Aí o senhor jejua uma vez por semana, vou jejuar até meu dia. Aí quando for na outra semana, eu vou jejuar até 2 da tarde. Quando for na outra semana, eu vou puxar mais para 3 horas. Quando for na outra semana, eu vou puxar. E quando o senhor vê, o senhor já está jejuando 24 horas que o senhor nem percebe. Entendeu? Então, mas O dia de fome, irmão, é um dia comprido danado com a noite. É, passou, irmão. o pior que é. Eu acho que deve ser uma tarde Pior, bom, que- comprida. É não. É, não. Se eu Tô não tranquila, Vera. A Se eu- senhora, olha, a senhora já tá acostumada. Se eu não tomar Não café, venha. se eu não tomar café, que eu tomo 5 horas da tarde, 6, eu tomo café, eu não tomar café, de noite eu não durmo. Aí eu tenho que, 10 horas da noite, eu tô com os olhos vermelhos, pião, sem querer dormir, Mas só você com a tá barriga falando coisando. Mas você tá falando do café preto. É. Mas isso é vício. Aí, ó, mas café com comida também, que só o cafezinho não serve não. É com comida Com também. comida, com, É, sei lá, sim. que vier arroz, feijão, É, macarrão. povo comilão. Aí, ó, se eu não comer, aí eu não consegue durmo, não dormir. dá sono. Fica só querendo comer, aí eu volto pra panela e meto o pau aí, pum, aí quando eu pão, aí eu vou pra cama, pum. Mas e por que Veredinho. o senhor não come? Pronto, a gente já vai sair daqui. O senhor vai lá, toma o seu café com comida, com pouquinha comida. Bota logo Porque um se o senhor prato. for
tomar, o senhor for comer a quantidade para encher a sua barriga, Aí não faz digestão de noite, né? Aí, o senhor come, entendeu? E vai dormir, homem. Ou vai dormir não. É o tempo de fazer a digestão. Eu vou lá para as 8 horas, 9 horas, a hora que o senhor vai dormir, vai dormir. Então não vai ficar com fome. se você chegar aqui qualquer dia, 7 horas da noite, tu não me acha eu acordado, não. É que nem eu. Melhor ainda. Eu Porque só 7 durmo horas da noite, 7 pra quê? Já horas. Eu tomo café. 7 horas da noite já tá dormindo. É que nem galinha eu. 6 horas já tô Acorda no outro dia que hora? Hein? Acorda no outro dia que hora? 4 da manhã, 3. Quando o galo canta, 3 horas, 3 e pouco, eu já tô acordado. Aí não durmo mais não. Aí eu vou orar uma coisa e outra, e quando eu vou dormir mesmo, aí eu tomo um cafezinho com leite, uma xicrinha pequenininha de café com leite, aí vou me deitar. Aí você tem televisão, né, Maria? Mas eu não assisto. Mas quem não tem vai logo dormir. Mas eu não Eu, assisto, não. eu como tomo remédio pra dormir, Agora vamos lá. eu já vou dormir direto. Ô, Vera, você prestou atenção, não foi? Quero